Olá, meu nome é Guilherme do Bristop, esse daqui é o canal História Fora de Foco, em que eu normalmente falo sobre história. Eu quero trazer um vídeo aqui para você sobre o seguinte. Nos últimos tempos eu vi algumas pessoas compartilhando essa imagem muito em redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e tudo mais. Acontece, de vez em quando alguém acha uma imagem antiga e começa a compartilhar com várias legendas. Uma legenda que acaba aparecendo é dizendo, olha só, os conservadores antigamente eram contra a energia elétrica, conservador que é sempre atrás de tudo. Outras pessoas ainda começaram a comparar esse medo que aparece nessa imagem contra a energia elétrica com o medo que a gente tem hoje contra o 5G, em que pessoas acham que o 5G causou a pandemia, não é, de coronavírus, ou ainda que causa várias doenças. E aí eu pensei, poxa, qual será que é a história dessa imagem? Eu quero pesquisar ela e trazer aqui para você, caso você então tenha visto essa imagem nas suas redes sociais, caso você tenha compartilhado, ou caso você tenha visto alguém compartilhando e queira saber aqui, não é, qual a história dessa imagem, fica comigo que eu vou te contar. Primeiro de tudo, eu fiz o que a gente faz normalmente, que é buscar essa imagem na busca reversa do Google. E a partir dela eu consegui achar essa daqui que eu estou te mostrando, que é a imagem completa. Deu para ver que ela foi tirada ali das suas referências, que é essa revista chamada Revista Judge, onde tem ali, né, o número da revista, a partir do qual eu consegui chegar na revista inteira, mas principalmente tem também a sua data, 26 de outubro do ano de 1889. Isso é importante pelo seguinte: quando você vai analisar um documento, quando você vai analisar, nesse caso aqui, uma foto ou uma imagem, é sempre importante você saber qual é o contexto dela, para entender do que ela está falando. E no momento que a gente tem o contexto dela, aqui não é outubro de 1889, é bem fácil chegar ao contexto e reconstruir a história dessa imagem, que no caso é a seguinte. Se você entende um pouco de história, se você entende um pouco de física e como que a eletricidade foi sendo introduzida na sociedade, você com certeza olha para essa imagem e pensa, isso aqui provavelmente tem muito a ver com a Guerra das Correntes. O que foi a Guerra das Correntes, muito resumidamente? Ali no final do século XIX, quando começou a se introduzir a eletricidade na sociedade, havia uma briga entre dois homens que estavam vendendo eletricidade, em muitas aspas, eu vou resumir bastante aqui, de formas diferentes, em que basicamente era, nós tínhamos ali de um lado Nikola Tesla fornecendo eletricidade através da corrente alternada, e de outro lado nós temos, bastante famoso, Thomas Edison, que tinha uma grande empresa e fornecia a eletricidade através da corrente contínua. É o AC/DC do AC/DC que com certeza seu professor de física contou para você quando você teve essa aula. Ou seja, essa era a guerra das correntes, corrente contínua e corrente alternada. Só que como Thomas Edison, de uma grande corporação ali à época, ele era contra, não é, esse outro meio de fornecer eletricidade de seu rival, o Nikola Tesla, ele mostrava por vezes o grande perigo que a corrente alternada tinha. Essa imagem que eu estou mostrando para você aqui na tela, nesse momento, é uma imagem ali da revista do Medical Legal Society de Nova York de 1889. A referência completa, caso você queira ver essa revista, está aqui na descrição do vídeo. E ela é uma imagem simples, a gente vê a corrente alternada sendo usada num cavalo para mostrar quais são os efeitos maléficos dessa corrente que o rival do Edison está usando. Qual era o efeito maléfico? Obviamente o cavalo ia ser eletrocutado e ia morrer. Uma coisa horrível, mas uma coisa para mostrar, olha só, não aceite a eletricidade do meu rival, ela vai matar você. Assim, essa ideia nas pessoas de que a corrente alternada e, no geral, a eletricidade era algo ruim, mas principalmente corrente alternada, era uma coisa que estava no imaginário, a galera ficava com medo, meu Deus, isso vai me matar. As pessoas estão dizendo que no futuro vai ter isso dentro das casas, mas se isso mata um cavalo, o que isso não vai fazer comigo? Fora que a eletricidade também era usada para matar as pessoas intencionalmente. Estou falando, obviamente, da cadeira elétrica. Ali em 1890, alguns meses depois dessa capa da revista que a gente trabalhou aqui no começo do vídeo e estou falando sobre ela agora, a gente vai ter o primeiro homem a ser morto na cadeira elétrica, que era o William Kemmler, que ele foi condenado à morte depois de matar a sua esposa e foi o primeiro homem a morrer em uma cadeira elétrica. Só que isso foi tão polêmico que mesmo antes disso acontecer, os jornais e as revistas já falavam sobre o caso. A própria revista Judge, que a gente está usando aqui, não é nesse vídeo, ela vai aparecer ali em novembro de 89, meses antes da morte do Kemmler,
falando sobre como ele seria morto na cadeira elétrica e dizendo que mesmo ele era contra a eletricidade. É claro, de um jeito meio jocoso. Só que é claro, isso tudo que eu falei para você sobre eletricidade, guerra das correntes, Edison, Tesla, o cavalo morrendo, mostra que havia muita polêmica ao redor da eletricidade e havia muito medo, um medo que era trabalhado nas pessoas. As pessoas estavam dizendo, eletricidade mata. E as pessoas tinham medo de que podiam morrer também. Com tudo isso em mente, vamos voltar aqui, não é? Para essa capa da revista Judge. Primeiro de tudo eu quero te dizer, ela mostra um acontecimento real, uma coisa que realmente aconteceu. Ali em 11 de outubro de 1889, um cara chamado John Fix, que era um funcionário da Western Union, uma empresa que existe até hoje, na época era uma grande empresa ali de telégrafos, estava fazendo uma manutenção nos fios ali de alguns postes, e de repente ele encosta em um fio de eletricidade, é eletrocutado e morre no meio de Nova York, na frente de muitas pessoas. Imagine que foi algo realmente chocante, era um jeito novo de morrer, um jeito que você não conhecia e que dava muito medo nas pessoas. As pessoas então pensavam, nossa, se ele encostou no fio e morreu, eu que estou perto aqui do fio, mesmo que a alguns metros, talvez eu possa morrer também. E se o fio arrebentar e cair em mim? E vale lembrar também que a revista Judge não foi a única a mostrar isso acontecido. Outras revistas, outros lugares também noticiaram. Umas imagens que a gente tem aqui, por exemplo, é da National Police Gazette, ali de 3 de janeiro de 1889, alguns meses depois de acontecido, mas que mostra aqui uma imagem já, né, do John Fix sendo eletrocutado no poste com muitas pessoas ao redor assistindo. Uma outra imagem, agora de 1891, uma ilustração num livro de uma autora francesa chamada Emily Desbos, mostra, não é, a mesma coisa. Ele trabalhando nos fios e de repente ele encosta em um deles e morre eletrocutado. Ou seja, foi um assunto que repercutiu bastante porque chocou muitas pessoas. Uma outra coisa só que eu quero falar antes de continuar é o seguinte, a gente está falando de um cara que morreu mexendo num poste ali, não é, com fios. Uma coisa muito importante que eu sempre falo nos vídeos, que é um dos crimes mais sérios que se comete na história, que é o anacronismo. Se você já viu meus vídeos, com certeza você sabe o que é anacronismo. Anacronismo é você pensar um conceito de hoje em dia, mas colocar ele antigamente. Vou dar um exemplo. Se eu falo para você de poste de luz ou poste com fios, você pensa no poste de hoje em dia. Esse poste bonitinho, organizado, com meia dúzia de fios. É claro, depende do lugar onde você mora. Quando a gente está falando aqui de Nova York no final do século XIX, os fios não eram uma coisa tão simples assim. Deixa eu botar essas duas imagens aqui na tela para você ver. São duas imagens de Nova York em 1887. Era esse caos. É claro, não eram fios de eletricidade, ou ao menos não todos. Muitos eram fios de telégrafo. Mas você consegue ver o caos que era, a confusão. Eram fios que você olhava aquela confusão e pensava, meu Deus, quanto fio. E se um desses aqui arrebentar e me matar, como matou o John Fix? Só uma nota que em 1888 a gente teve uma forte nevasca em Nova York que derrubou muitos desses fios e, por causa disso, até hoje Nova York tem os fios de luz ou telégrafo ou telefone subterrâneos. Então a gente não tem mais essa confusão. Agora que eu já expliquei para você tudo, já te expliquei o contexto, já te expliquei a história, bora voltar para a imagem original. Primeiro de tudo, a revista não inventou nada. Ela mostrou uma coisa que realmente aconteceu, que foi a morte do John Fix, consertando ali os fios de telégrafo. Só que, claro, ela foi muito mais sensacionalista e muito mais exagerada. Tanto que se a gente olhar de volta a imagem, ela não mostra só o John Fix morrendo, mas muitas pessoas ao redor também mortas por causa dos fios de eletricidade. Só que depois de eu ter explicado a história, o contexto e tudo mais, falta só um detalhe. Se a gente está analisando uma imagem de uma revista, a gente tem que entender a revista em si. Que tipo de revista era? Era uma revista de jornalismo ou era uma revista de humor? No caso aqui, não é, da revista Judge, ela era uma coisa que a gente pode chamar de revistas ilustradas. Isso aqui é bem comum, até no Brasil a gente vai ter, não é? A revista ilustrada do Angelo Agostini, e no caso aqui da Judge, ela é uma revista que noticia fatos que acontecem, mas o faz através e principalmente por causa do humor e da sátira. Ou seja, é uma revista de humor, não é uma revista séria. Embora, como sempre no humor, a gente use de fatos que aconteceram para fazer piadas.
Muitas vezes, então, quando ela noticiava ou mostrava uma coisa que acontecia, ou ela fazia isso através do humor, ou ela exagerava de um jeito extremamente bizarro. Um outro exemplo de uma coisa que aconteceu que eu vou mostrar para você é essa daqui. Essa daqui é uma publicação da Judge de alguns anos depois, de 4 de abril de 1891. A imagem, a gente tem uma série de imigrantes. A gente vai ter pessoas chegando e você vai ver várias legendas aqui, como por exemplo, polonês vagabundo, alemão socialista, russo anarquista, presidiário inglês, vagabundo italiano e também pobretão irlandês. Ao mesmo tempo, a imagem vai mostrar que um cara vestido como um juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos, e essa interpretação não é minha, ela é de uma advogada dos Estados Unidos chamada Zaharni Wabzada. Essa advogada vai dizer que esse juiz da Suprema Corte está olhando aqui para o tio Sam, que é quem representa, é claro, os Estados Unidos, e aponta para os imigrantes. Vale lembrar também que o título aqui dessa imagem é Where the Blame Lies, ou seja, onde mora a culpa, ou ainda de quem é a culpa. A culpa do quê, eu te pergunto? Se você olhar melhor a imagem, você vai ver que nos pés do tio Sam tem uma lista com cartaz onde está escrito Máfia em New Orleans, anarquistas em Chicago, socialistas em Nova York. Ou seja, estes são problemas, os Estados Unidos têm muitos problemas e Where the Blame Lies, de quem é a culpa, onde mora a culpa, com esses imigrantes que estão chegando. Portanto, os Estados Unidos deveriam fazer alguma coisa contra esses imigrantes que chegam, porque isso resolveria os problemas que o país estava tendo em vários lugares. Uma opinião que, felizmente, 130 anos depois, não são muitas pessoas que têm. Afinal, nós evoluímos bastante, não é? Depois de 130 anos. Ou pelo menos a gente gosta de pensar que sim. Essa é, então, uma revista de humor, uma revista satírica, que muitas vezes expunha visões da época, mas com muito humor e com muito exagero. Um outro detalhe interessante também é que se a gente olhar uma edição de alguns meses depois, também de 89, que é a revista de Natal, a gente vai ver ali um anúncio de uma lâmpada a gás, em que ela vai colocar que com essa lâmpada a gás você não precisa de eletricidade. Inclusive o título é Electricity Vanquished. Ou seja, os anunciantes aqui da revista são contra a eletricidade e a favor da lâmpada a gás. Então tem também um pequeno motivo comercial em relação a tudo isso. A conclusão, então, que a gente pode, não é, chegar aqui nesse momento é que a imagem realmente é chocante, mas ela não está contando nenhuma mentira. O que ela está fazendo é exagerar, e muito no momento em que ela vai fazer isso, porque era isso que ela fazia, era uma revista de humor, era uma revista de sátira. A gente nunca pode pegar em nenhuma imagem, é claro, e aceitar que aquela imagem é a pura verdade. Mas nesse caso, a gente tem que entender que dentro do contexto, ela está exagerando muito para chocar e para divertir as pessoas. Um humor questionável é um humor de 130 anos atrás. Ao mesmo tempo, tentando entender o contexto e a vida daquelas pessoas, a gente tem que pensar que a eletricidade não só assustava, como ela assustava muito. A gente sabia que pessoas iam morrer com a eletricidade, como o caso ali da cadeira elétrica. Ao mesmo tempo, Thomas Edison matava cavalos, não é, com a corrente alternada para mostrar que ela era perigosa, e você via um cara de repente morrendo na sua frente, alguns metros acima, né, do solo, fazendo seu trabalho e sendo eletrocutado. Você ficava com medo disso. Se ele está morrendo, imagina aquele emaranhado de fios que eu mostrei para você. Se ele cair, ele caiu no caso da nevasca, ele pode me matar também. É fácil ter medo da eletricidade nesse contexto. É muito fácil. Ao mesmo tempo, a gente pode dizer que sim, isso é um conservadorismo em relação à eletricidade e em relação à inovação. Porém, de volta, trazendo aquela questão do anacronismo que eu falei para vocês, é muito fácil, hoje em dia, conhecendo e tendo convivido a vida inteira com a eletricidade, é fácil chegar e olhar e falar, não, ela é inofensiva, isso é besteira. Mas é totalmente diferente quando você está vendo isso aparecer do nada e está vendo pessoas morrendo com essa inovação. Só que também, como eu falei para você lá no começo do vídeo, muita gente estava comparando, não é, a eletricidade com o 5G. E não é bem a mesma coisa o medo que as duas pessoas tinham. A eletricidade era um medo muito mais palpável, era um medo real, pessoas realmente estavam morrendo por causa daquilo. O 5G nada mais é do que um conspiracionismo bizarro de pessoas tentando achar algum motivo para entender coisas que estão acontecendo na sociedade, como o coronavírus,
ou sempre colocando alguma conspiração e colocando o medo dela em cima de outras coisas. A comparação só seria realista se de repente alguém tivesse morrido do 5G na sua frente, comprovadamente na sua frente, e não de outros motivos causados pelo 5G, como essa galera diz. Isso é maluquice e não faz sentido nenhum. Então bem, esse daqui foi o nosso vídeo, espero que você tenha gostado. Fazia um tempo que eu não fazia um vídeo assim, analisando uma imagem e trazendo a história para você. Foi bem divertido, se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe, mostre para os seus amigos e principalmente diga aqui embaixo que você gostou para saber se eu faço mais vídeos assim ou não. E de resto, nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Um abraço.